O passo a passo de hoje é de uma bolsa em fio de malha. Até que enfim saiu o passo a passo da bolsa leve, vocês tanto pediram e agora chegou o momento de aprender. Então, para iniciar, vamos começar com 12 correntinhas. E se você está começando o crochê em fio de malha agora e quer reproduzir essa bolsa, não se desespere se você ainda não sabe os pontos básicos, porque eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro na verdade são 4 vídeos que eu mostro como fazer os pontos básicos, como segurar na agulha, como fazer um círculo mágico. Então, vou deixar os links aqui na descrição desse vídeo para que caso você precise, você desça aí mais embaixo e clique neles, tá bom? E aqui é barulho mesmo, né? Eu moro em frente a uma avenida, então fica quase impossível fazer um vídeo com total silêncio. Mas chegamos aqui às 12 correntinhas e agora nós vamos virar essa última correntinha para cima. Essa correntinha que eu virei, ela vai servir como um primeiro ponto. Então, ela faz parte desse ponto de baixo. Então, nós não vamos fazer mais nenhum ponto nesse lugar, porque ela já faz parte desse ponto. Agora eu preciso virar essas correntinhas porque eu vou entrar com a agulha nessa alcinha de trás, que fica na correntinha. Essas alcinhas que ficam na parte de trás dessas correntinhas. Tá vendo? Aqui ficam umas alcinhas atrás de cada ponto, né? Atrás de cada correntinha. Então, eu vou entrar nessa seguinte e vou fazer um ponto baixo. E eu faço um ponto em cada alcinha dessa. E eu vou seguindo fazendo pontos baixos em cada alcinha até chegar no final. Quando chegar, eu vou voltar e dou continuidade ao trabalho, tá? Chegando aqui na ponta, ó, tem essa alcinha e a gente faz ponto também nela, pra preencher tudo, tá? Não esquece dela. Faz um ponto baixo nessa alcinha também. E olha, fica bem preenchidinho dessa forma. Façam dessa forma que fica muito bom. Agora, nós iremos fazer mais 2 pontos nesse mesmo lugar. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma curva. Então, por isso que é importante você fazer mais 2, que vai totalizar 3 pontos. Já fizemos um ponto baixo, agora vamos fazer mais 2 nesse mesmo lugar. Esse que eu tô fazendo, ele vai ser como fosse o ponto do meio, né? A gente já tem um ponto de um lado, aí tem um ponto do meio, e agora vai ser o ponto do outro lado. Se você observar, esse segundo ponto baixo que a gente fez aqui, ele fica no meio, e a gente fica com um ponto de um lado, um ponto baixo de um lado, e ele no meio, né? Esse ponto de um lado, ó, esse aqui no meio e esse outro do outro lado, para a gente dar continuidade. Então, agora eu vou continuar fazendo pontos baixos, só que nesse lado restou as correntinhas. Então, eu vou pegar nessas 2 alcinhas, né, que são as correntinhas, e vou fazendo pontos baixos em cada uma delas, né? Um ponto baixo em cada alcinha, né, em cada correntinha. E eu já vou segurando essa pontinha, que foi que a gente iniciou, né, e ficou sobrando, e já vou escondendo ela à medida que eu vou fazendo os pontos baixos. Quando eu chegar lá na ponta, eu volto para dar continuidade. Agora eu faço esse último ponto e no mesmo lugar onde eu fiz ele, eu faço mais um. Por quê? Porque esse segundo, ele vai ser o ponto do meio. E esse outro que já tá feito, ele vai ser o ponto do outro lado. E esse que eu acabei de fazer vai ser o ponto desse lado. E a gente precisa um ponto de um lado, de outro e um no meio, né? Pra fazer aquela curva. Então, eu faço mais um ponto baixo. Para fechar essa carreira, eu puxo um pouco mais essa alcinha, levo ela para o outro lado. Aí eu preciso entender que eu tenho pontos desse lado e desse outro. Esse ponto aqui tá no meio e eu preciso emendar, né? Fechar ele com o outro, com a correntinha que fica em cima da outra linha de pontos. Então eu passo a agulha e puxo o fio por debaixo dessa primeira correntinha, né, desse primeiro ponto. E puxo esse fio, né, essa alcinha para o outro lado. Regulo
Tá vendo que fica uma alcinha, né? Então, eu regulo ela. E agora, eu passo a agulha por dentro desse ponto. Regulo aí direitinho, tá? Passo aí dentro. Coloco essa alcinha na agulha. E agora, pego o fio que vem do novelo, ó, fica assim. Pego o fio que vem do novelo, regulo e puxo ele passando por essas alcinhas e por esse ponto. E aí, eu vou e fecho o ponto. E agora, eu vou fazer pontos baixos centrados. Como eu tô numa curva, eu preciso fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. Um ponto baixo centrado, né, no mesmo lugar. E no ponto seguinte, eu faço da mesma forma, 2 pontos no mesmo lugar. Não sei se esse ponto ficou meio pequenininho pra você, mas a gente faz ponto nele. 2 pontos no mesmo lugar. Presta sempre atenção se tá saindo direitinho a agulha, né, certinho aí atrás, pra você puxar o fio no lugar certo. Então, fiz um e agora o segundo ponto baixo centrado. E agora, a gente já fez meio que uma curvinha aqui, né? Agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos centrados por toda essa carreira, até chegar do outro lado, na outra ponta. Então, como sempre eu digo, né? Quando chegar lá do outro lado, eu volto aqui para dar continuidade. Chegando aqui na ponta do outro lado, eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar, nesse último ponto. E nesse ponto do meio, eu vou fazer 2 também. E nesse seguinte, eu faço também 2 pontos no mesmo lugar. Por quê? Porque esses pontos, eles vão fazer a curva completa. Então, são 3 pontos duplos nessa curva. Finalizando, agora nós vamos dar continuidade. Vamos fazer um ponto baixo centrado em cada ponto de base até chegar no final. Chegando aqui, eu tenho 2 pontos duplos e desse lado eu tenho 3, né? 1, 2 e 3. Então, eu preciso fazer a mesma coisa desse lado. Então, nesse mesmo ponto, nesse mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo centrado para totalizar os 3 pontos duplos que eu preciso para finalizar essa curva. Agora, para fechar essa carreira, vai ser um pouco diferente do que a gente fez na anterior. O que é que a gente vai fazer? Vou passar essa alça por debaixo dessa correntinha. E agora, eu pego a agulha e passo no meio dessas alcinhas que ficam entre um ponto e outro. E eu passo também a agulha por essa alcinha que fica aqui atrás, ó, atrás do ponto. Passo por ela e coloco essa alça na agulha e puxo, né? A agulha vai passar por essas 3 alcinhas e aí eu puxo o fio que vem do novelo para passar por elas. Se surgir alguma dúvida, você volta o vídeo, mas é basicamente isso. Você vai passar o fio por essas 3 alcinhas e aí vai fechar o ponto, formando um ponto baixo. E agora você vai fazer o próximo ponto, pegando essas 2 alcinhas. Uma alcinha é a da correntinha e a outra é essa alcinha que fica atrás do ponto. Essa aqui. Então, você pega essas 2, sem pegar essa outra que faz parte da correntinha, né? Só essas 2 aqui. E aí, vai fazendo pontos baixos em cada pontinho desse, né? Em cada correntinha dessa. Chegando no final, eu volto. Chegando aqui no último ponto da carreira, agora eu vou passar a agulha por debaixo dessa correntinha que fica no ponto seguinte, que fica em cima do ponto seguinte. Então, eu passo o fio, essa alcinha para trás, e eu coloco a agulha
puxo ela um pouco mais, né? Folgo ela um pouco mais e aí eu coloco a agulha dentro dela. E eu coloco essa agulha debaixo desse ponto, aqui embaixo. Tá aqui o ponto, né? Eu coloco aqui embaixo. Passo ele e puxo o fio que vem do novelo, trago pra frente e fecho o ponto. Agora, a partir dessa carreira, nós vamos fazer o ponto fantasia. E como se faz o ponto fantasia? Eu pulo um ponto e no próximo, eu já fiz um, né? Pulei um ponto, agora no próximo, eu vou passar a agulha pegando essa alcinha do ponto, só essa alcinha. Essa alcinha aqui, ó. E aí eu passo a agulha por ela e levo a agulha aqui pra trás, pra puxar o fio. Então, é só isso que eu preciso fazer, ó. Passar aqui. Então, vamos lá. Pulo um ponto e no seguinte eu entro pegando só essa alcinha e levo a agulha lá pra trás. Puxo o fio que vem do novelo, dou a altura e fecho esse ponto. E agora, no mesmo lugar, eu faço a mesma coisa. Pego só na alcinha, ó, passo a agulha, puxo o fio que vem do novelo, trago pra frente, dou a altura e fecho o ponto. E agora, eu pulo o próximo ponto, sempre vai ser assim, eu pulo um ponto e entro no seguinte. Pulo esse e entro no seguinte. Da mesma forma, só pegando essa alcinha e coloco a agulha, puxo o fio da altura e fecho o ponto. E no mesmo ponto faço um segundo ponto do mesmo jeito. Para quem não sabe, o passo a passo dessa bolsa foi muito pedido nos comentários de um vídeo aqui no canal. Então, como eu vi que muita gente estava pedindo, eu resolvi atender o pedido de vocês e estou aqui trazendo, né, esse passo a passo bem completo de como fazer a bolsa Eleve em fio de malha. Então, por isso que é muito importante você deixar o seu comentário, a sua sugestão, o que você está procurando, que daí eu vou trazendo vídeos relacionados ao que vocês estão falando aqui nos comentários, tá? Chegando aqui no final, para fechar essa carreira, eu vou pegar, passar a agulha nesse ponto seguinte, nesse primeiro ponto, né, da carreira que eu fiz. E eu vou puxar o fio e trazer ele para frente e fechar o ponto. E esse ponto é do mesmo jeito que a gente fez dos outros, né? Ele não tem um fechamento diferente. É você fazer o próprio ponto, você já fecha ele. Sempre pegando nessa alcinha, né, do ponto. E aí vai ser onde eu vou fazer o fechamento. Então, eu já uso eu não tenho nenhum marcador, então eu uso qualquer coisa para marcar. Um mosquetão, né? No caso, tô usando aqui, mas você pode usar um fio de malha, qualquer outra coisa. Feito esse primeiro ponto, agora eu vou seguir fazendo 2 pontos, pulando um. Eu pulo um e vou no segundo e faço 2 pontos no mesmo lugar. Então, eu entro pegando só nessa alcinha, assim como eu fiz nos outros pontos, puxo o fio do novelo do mesmo jeito, certo? E aí, fecho o ponto. Daí, eu faço um outro ponto nesse mesmo lugar, só passando por essa alcinha da lateral, né? E pronto. Aí, agora eu pulo um ponto e vou no seguinte e faço 2 pontos no mesmo lugar. Epa, peraí, eu acho que eu vou ter que desfazer aqui. Eu peguei, né, no lugar errado. Eu tenho que pegar só nessa alcinha e passar lá pra trás a agulha, puxar o fio, né? E fechar o ponto. Eu tinha feito centrado, né? E não pegando só nessa alcinha. Chegando aqui no final, eu já faço o último ponto. O mosquetão tá aqui, eu tiro, porque vai ser aqui que eu vou fazer o fechamento, né? Então, eu já tiro ele, pra não atrapalhar aqui. E aí, eu faço o último ponto. E aí, depois que eu finalizo esse último ponto,
Já coloco alguma coisa para marcar aqui, para não esquecer onde foi que eu comecei, para poder terminar certinho. Vou colocar o mosquetão, mas você pode colocar fio de malha ou qualquer outra coisa, um marcador que você tenha, algo que você possa identificar onde você começou. Daí eu vou continuar fazendo os pontos até chegar no final da carreira e faço a mesma coisa para fechar. E eu vou fazer no total 12 carreiras desse ponto, tá? Então, quando chegar na 12ª carreira, eu volto para mostrar para vocês como ficou e também para dar continuidade, né, ao passo a passo da bolsa, para mostrar a outra parte da bolsa. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já passa a agulha no botão se inscrever para ficar por dentro dos vídeos que eu trago aqui. Finalizei as 12 carreiras em ponto fantasia, a parte da base, né, embaixo, ponto baixo centrado, né, ponto baixo centrado. Agora eu preciso fechar essa última carreira para poder começar essa aba. Então eu vou passar a agulha por debaixo dessa primeira correntinha e eu passo a agulha aqui entre essas alcinhas aqui que fica entre os pontos e coloco essa alcinha maior aqui na agulha, ajusto e pego o fio que vem do novelo e puxo para passar por dentro delas, ó. E nessa correntinha seguinte eu faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, agora eu sigo fazendo pontos baixos em cada alcinha, nessa alcinha de cima, né, de cada correntinha. Então faço um ponto baixo em cada correntinha. Chegando no final da carreira eu volto. O último ponto dessa carreira é esse, eu não faço mais nenhum. E aí eu faço uma correntinha e viro o trabalho. E eu pulo 1, 2 e entro no terceiro espaço e faço pontos baixos por toda a carreira. E quando chegar no final, eu volto para dizer como vão ser feitas as próximas carreiras. Pronto, cheguei, vou fazer uma correntinha de subida e vou virar o trabalho. Pronto. Agora, nós iremos mudar um pouquinho a forma que a gente tá fazendo essas carreiras de vai e vem. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar só nessa alcinha de trás, na alcinha que fica para a parte de dentro da bolsa, não para de fora, tá? Então, nessa carreira, a gente vai pegar, vai pular esse e vai entrar nesse terceiro e vai fazer o ponto baixo, pegando só nessa alcinha de dentro, para que fique esse detalhezinho na parte de fora. E daí, eu vou seguir uma carreira de pontos baixos e quando chegar no final, eu volto. Nessa última correntinha também eu entro, pegando a alcinha de trás. E aí eu faço o ponto baixo. Para eu preencher todos os espaçozinhos aqui, não deixar nada faltando, né? E agora eu faço uma correntinha de subida e viro o trabalho. E agora eu pulo essas duas primeiras correntinhas, né? Eu tenho essa primeira e tenho a segunda, eu vou entrar aqui na terceira, nessa alcinha, nessa primeira alcinha. Eu adiantei aqui o vídeo para não ficar muito longo, mas é nessa primeira alcinha que eu pego, essa que tá de frente para você. Nessa carreira tá sendo assim, na próxima vai ser diferente para ficar um efeito legal na frente da bolsa. Então eu vou fazer uma correntinha de subida e virar o trabalho. Agora eu vou pular as duas primeiras correntinhas e entrar na terceira, pegando a alcinha de trás. Não vai ser mais a da frente, vai ser a de trás. Então, eu vou fazendo um ponto baixo em cada alcinha dessa de trás. Chegando na última correntinha, também pego a alcinha de trás dela e faço o último ponto dessa carreira. E eu acho que já vou parar por aqui, porque eu acho que já tá um tamanho bom, mas se você quiser fazer maior, você pode fazer. E é só seguir essa mesma lógica. Tá vendo, ó, que ficou esse detalhezinho bem legal na frente, né? Eu gosto bastante. Agora, para finalizar, a gente vai fazer pontos baixos nas laterais. Eu já cheguei aqui
no final, né, dessa última carreira. E eu vou fazer mais um ponto nesse mesmo lugar. Então, eu faço um ponto baixo no mesmo lugar. E nos próximos pontos, nos próximos espaços, eu faço. E eu vou fazendo ponto baixo onde eu encontrar espaço. Fazendo um ponto em cada espaço até chegar no final. Chegando aqui no final, eu faço um ponto baixíssimo nesse último espaço. E depois de feito o ponto baixíssimo, eu puxo o fio, puxo mais ou menos uns 4 dedos, um tanto assim que dá para arrematar, e corto o fio. E antes de esconder o fio, eu preciso só simular essa última correntinha, né, que vai emendar essa correntinha na outra, nesse ponto baixíssimo, nesse outro ponto baixíssimo. Virei aqui a bolsa para ficar melhor. Ó, vou puxar o fio para aqui para dentro da bolsa. E agora, vou passar esse fio nessa correntinha seguinte, né? Debaixo dessa correntinha seguinte. E agora que eu vou devolver ele para o lugar onde ele tá saindo, para simular essa correntinha. Então, ajusto aqui e puxo o fio para dentro dessa correntinha. E agora é só arrematar. E para fazer os pontos baixos do outro lado que ficou faltando, eu vou pegar o fio e nesse último espaçozinho aqui, que é bem aqui no início onde a gente começou a aba. Então, eu vou passar o fio, puxo ele e essa pontinha eu passo por debaixo dessa correntinha seguinte. Seguro essa pontinha para não soltar, porque eu também já vou arrematando ela, né, junto com os pontos que eu vou fazendo, já vou escondendo ela. E agora, nesse mesmo lugar, eu faço um ponto baixo, já escondendo essa pontinha de fio. E eu sigo fazendo pontos baixos nesses espaços, né, no espaço de cada ponto, até chegar na pontinha da aba. Então, já vou aproveitando e vou escondendo esse fio. Chegando aqui na pontinha, eu faço um ponto baixo. Segura essa pontinha aqui para não soltar. E agora, eu faço mais um ponto baixo no mesmo lugar. Depois disso, é só puxar o fio, mais ou menos uns 4, 5 dedos, ou um pouco mais se você preferir, para a gente poder fazer a simulação da corrente, dessa última correntinha, e depois esconder esse fio por dentro, né, da bolsa. E, gente, como eu sou muito ansiosa, nem vou arrematar, eu já vou logo mostrar pra vocês como é que ela ficou. Pra fechar ela, você pode usar um botão imantado. Se você não sabe colocar botão imantado em bolsas em fio de malha, tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino e eu vou deixar ele na descrição desse vídeo aqui. Você também pode fazer um tassel do próprio fio de malha e colocar na frente ou do lado da bolsa outro detalhe que você desejar. E sobre alça, você pode usar uma de couro, uma de corrente ou fazer uma própria de fio de malha. Se você não tem ideia de uma alça que fique legal para essa bolsa, eu posso trazer aqui um passo a passo de alças que combinem com essa bolsa. Então você me diz aí se você acha interessante, se você tem interesse desse tipo de vídeo. Agora eu vou terminar de arrematar aqui. Se você gostou, não esquece de passar a agulha no botão curtir. E tchau, tchau e até o próximo vídeo.